Mas, amores, então agora, ainda 29 de setembro, eu tô botando a data de novo porque comecei outra gravação. A gente vai começar um capítulo novo, que é o capítulo 8, à beira do fim de cycle. Ou progredimos ou desaparecemos. E aí a gente vai começar falando um pouquinho aqui da... o livro começa pela Europa, e aí eu vou falar, mas esse assunto não vai cair na prova. É uma coisa bem rasa, assim, só para vocês terem uma perspectiva para que no ano que vem, quando for falar de Primeira Guerra Mundial, isso esteja claro para vocês, tá? Mas isso é um assunto que vocês vão aprofundar mais no ensino médio, tá bom? Tá bom, gente? Eu tenho uma pergunta. Faça. Já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial? Desculpa, veio bem ruim aqui. Você já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial? Agora, no que a gente estava estudando aqui, Não, ainda já não. estava falando sobre o racismo que estava tendo. Já tinha ocorrido ou ainda vai ocorrer? Ainda ia ocorrer. Em que ano a gente está aqui mesmo? A gente está falando do fim da escravidão nos Estados Unidos, no início, ali no século XVIII, XIX, por aí. Ah, tá. Mas é porque, na verdade, Arthur, essas lutas, elas duraram até depois da Primeira Guerra Mundial, sim, tá? Mas a gente está falando da Guerra de Secessão, né, para falar da 13ª emenda e tal. O movimento, por exemplo, o Martin Luther King, ele existiu depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Ei, prof, Oi. em que ano que é a Primeira Guerra Mundial? 1914. E a segunda? 1936, se não me engano. Duas guerras no mesmo século, velho. Ser humano é doido. Todas as guerras foram no século, todas as grandes guerras, as guerras frias, guerra da Coreia, do Vietnã, a ditadura militar no Brasil, no Chile, foi tudo no mesmo período. Tudo no mesmo século. É por isso que ser humano é doido mesmo. Amores, vamos lá. Eu vou explicar rapidinho, então, sobre a unificação da Alemanha. A Alemanha, ela se juntou com a Alemanha depois dos outros, tanto a Alemanha quanto a Itália. Então, o que aconteceu? Ali naquele território, eram vários reinozinhos. Não era uma coisa só, entendeu? Então, ainda não era a Alemanha. Tinham vários reinos. O que caracterizava eles? Feudalismo? Oi? Tipo feudalismo? Não, é mais reino mesmo. Eram príncipes, reis, assim. Não era cada vilazinha independente, eram locais. Só que o que acontecia? Esses reinos, eles se consideravam reinos irmãos, reinos fraternos, porque eles tinham a origem no mesmo povo e tal. Então, eles acabavam se reconhecendo, né, uns nos outros. E esse processo, tanto da Alemanha quanto da Itália, a gente costuma dizer que foi uma unificação de cima para baixo. Por quê? Quando Portugal se unificou, a França se unificou, a Espanha, foi todo um movimento da burguesia, dos operários, dos trabalhadores, que queriam acabar com aquele negócio dos senhores feudais, dos pequenos reis, e juntar, e aí ter uma lei só para todo mundo ali daquela região. Lá na Alemanha e na Itália, isso não aconteceu. Na Alemanha, inclusive, a burguesia era uma burguesia muito, tipo, não era muito inovadora, era paradona, sabe? Não tinha essa questão de buscar algo do governo, né? Então, para eles, estava tudo bem. Só que para o próprio governo não estava, porque isso dificultava o crescimento do país, né? E aí a gente tem o próprio governo decidindo que a melhor coisa é se unificar. Deixa eu fazer aqui para ficar, tá muito quente. Certo? Então, olha só, vamos falar da Itália primeiro. A Itália, desde a Idade Média, ela estava dividida em várias partes independentes. E a maioria sob domínio de outros povos que não eram italianos. Só tinha um que era italiano, que era o de Piemonte e Sardenha, que era um dos reinos. Mas tinha lá, os austríacos dominavam
alguns reinos. Eu vou falar nomes, vocês não precisam lembrar, mas pra vocês terem noção de quantos reinos tinha ali. Ó, era sob domínio austríaco. Lombardia, Veneza, Toscana, Parma, Módena, Emília-Romanha. Aí, domínio francês. Os franceses dominavam as duas Sicílias, dois territórios chamados Sicília. Existia ali dentro estados independentes que pertenciam à Igreja Católica, que era sob domínio do Papa, enfim. E o reino de Piemonte e o reino de Sardenha, que eram independentes e que eram de italianos. Então, deixa eu mostrar para vocês, vou compartilhar aqui um mapa que eu tenho numa apresentação que eu fiz para o ensino médio. Aqui, ó. Isso aqui era a Itália, ó, tá? Todos esses reinos eram os reinos italianos. Piemonte e Sardenha pertenciam ao próprio governo italiano, né? Era um governo independente. Esses em amarelo aqui, eles pertenciam ao governo austríaco. Esses dois pertenciam à França. As Sicílias pertenciam à França. Esse reino aqui pertencia... Ai, agora não me lembro também. Enfim. Então, tinham vários reinos aqui, ó, pertencentes a várias pessoas, não era uma coisa só. Aí, o que aconteceu? Vocês estão me acompanhando? Tá de boa? Eu só tenho uma pergunta. Você disse que a igreja tinha um dos estados ali para ela. Uhum. Conforme a gente foi estudando, a gente foi vendo que a igreja acabou perdendo muita força com o passar do tempo. Você acha que até hoje a igreja ainda anda perdendo força? Que houve um caso de um padre que renunciou agora, que até o Papa ficou sem graça e tal. Eu acho, Arthur, que a religião ela vem sendo questionada nos seus espaços. Por quê? Porque a gente sabe que o espaço político ele é um espaço público. E a religião ela é um espaço privado. Como assim? A minha fé, ela não deve interferir na maneira que outra pessoa vive. Ela deve interferir na minha. Entendeu? Então, a religião, ela não pode definir sobre a vida das pessoas, especialmente se essas pessoas não acreditam naquilo. Entende? Como que eu vou falar para você que você tem que viver segundo a minha moral, a moral que eu acredito, se você não acredita no mesmo que eu? Por que você tem que se guiar por aquilo? Né? Então, a lei, ela tem que ser para todo mundo conseguir viver bem, viver em harmonia e viver em segurança. A religião é uma outra coisa, entende? Eu acho que é isso que as pessoas têm cada vez se questionado mais. E isso é uma questão que vem sendo feita desde Maquiavel, lá em 1500 e pouquinho. Maquiavel escreveu o livro Príncipe e lá ele falava sobre isso. Ele dizia, olha, a fé fica num canto e a ciência, o governo, a política em outro, sabe? Então, tipo, são valores que já são questionados há muito tempo, né? Não é nada inédito. E a igreja, ela era detentora de terras, ela era como se fosse um reino. E não faz sentido, porque se todo mundo tinha na época que pagar dízimo, né? Tinha que mandar dinheiro para essa instituição, porque era uma instituição religiosa, então não pode ser administrativa, porque aí vai entender como se fosse meu governo, só que meu governo não é a igreja, entende a confusão? Então, era mais ou menos isso. E aí o que acontece? Lá, depois de 1848, que a gente falou da Primavera dos Povos, começam, dentro da Itália, a galera querer também ter independência, querer se unir, né? Motivada justamente por ver os movimentos populares. E aí a gente tem duas tendências dentro da Itália. A republicana, então era uma galera que defendia a Itália se juntar e virar uma república, né? As pessoas votarem, ter tempo de governo, ter participação popular. E a galera que era monarquista, que era principalmente fortalecido pelo rei de Piemonte e Sardenha, que era o mesmo rei, né? Que era a única dinastia, era o único reino que era de verdade italiano ali, né? Da península. Enfim, e aí esses monarquistas que defendiam o governo de um rei, eles criaram um jornal. E nesse jornal eles defendiam as suas ideias. E aí essas ideias foram se espalhando muito rápido. E com essa ideia se espalhando rápido, as pessoas e o exército começou a se mobilizar e a expulsar os estrangeiros. Então, os reis de fora que estavam dominando o território dentro da Itália começam a ter que ir embora.
né? Aí eles vencem a Áustria, eles vencem, eles conseguem um acordo com a França, que aí o rei da França pede territórios ali da fronteira, eles conseguem alguns territórios da igreja, enfim, tá? Que aí vai rolar outra treta, mas que eu explico na próxima aula. Hoje é isso, não vai dar tempo da gente falar mais. Prof, Oi. não é do assunto agora, mas eu tenho uma dúvida.